Reforço no Carioca. Flamengo aumenta a proposta por Vitão. No apagar das luzes, Danilo escolhe vir jogar no Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando na manhã dessa terça-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Quero começar esse vídeo aplaudindo a diretoria de Rodolfo Landim por mais uma cagada que fez e me desculpando pelos comentários que eu fiz com relação à diretoria atual. Eu critiquei a diretoria atual no vídeo de ontem, porque eles acionaram o Leixões e o Estrela Amadora, ambos de Portugal, por terem acionado a FIFA por falta de pagamento. Eu questionei o porquê o Flamengo não acionou a justiça com relação à dívida de Thiago Maia. Porque a diretoria de Rodolfo Landim e Marcos Braz, assim como fizeram várias M's contratando técnicos que não tinham aí o DNA do Flamengo e pagaram inúmeras multas rescisórias, né? Gastaram muito dinheiro pagando multa rescisória de técnicos como Paulo Souza, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli. Não convém citar todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo e o Tite, por último, que não fizeram nada, não vieram agregar em nada. E eles me fazem um contrato para a venda de Thiago Maia ao Internacional e não colocam a cláusula que dê garantia de cobrar a dívida na justiça. Parabéns a Rodolfo Landim e a gestão amadora, assim como o BAP tem a mania de citar. Gestão amadora que faz contratos que prejudicam o time de várias formas. Contratos com multas rescisórias milionárias para técnicos e o contrato para a venda de jogadores que não lhes traz garantia financeira. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Então vamos lá. Flamengo envia a segunda proposta por Vitão do Internacional e dívida com Thiago Maia entra na oferta. Após o time gaúcho rejeitar a proposta que chegaria a 10 milhões de euros, 62 milhões de reais na cotação atual, agora o rubro-negro enviou outra oferta equivalente a 11 milhões de euros, cerca de 69 milhões. Contudo, o mais querido não teria que desembolsar esse valor na totalidade, já que parte do negócio incluiria a dívida do clube de Porto Alegre por Thiago Maia. Assim sendo, a ideia do Flamengo é oferecer 7 milhões de euros, 43 milhões e 900 mil reais em espécie e os outros 4 milhões de euros, 25 milhões e 100 mil reais seriam da dívida do Internacional com o Flamengo sobre Thiago Maia. Os gaúchos contrataram o volante no início do ano passado, mas não efetuaram o pagamento até o momento. Aí que vem, Flamengo não pode acionar a justiça contra o Inter. Vamos lá, o Flamengo não pode cobrar o CNRD ou o pagamento integral da venda de Thiago Maia, apenas as parcelas em atraso e as que venceram durante o processo. Só essas que ele pode cobrar. O contrato não prevê vencimento antecipado das parcelas futuras em caso de inadimplência. A gestão anterior do Flamengo, além de parcelar o valor em 10 vezes, com término em 2027, não inclui cláusula de proteção contra inadimplência, ou seja, não tem uma cláusula de proteção contra o calote. Assim, o Flamengo precisará esperar para receber a quantia, se tornando refém do Internacional. Pô, que lindo, né? Maravilhoso isso. Parabéns, Rodolfo Landim, parabéns, Marcos Braz e companhia, parabéns aos envolvidos. Bom, mudando aqui de assunto, Bruno Henrique recebe proposta do Atlético e Alvinegro mantém a esperança pelo jogador. O clube Alvinegro segue buscando novos jogadores para a temporada e um dos principais alvos é Bruno Henrique do Flamengo aos 34 anos. O jogador já tem em mãos uma proposta do Galo que inclui condições salariais e vínculo de duração um ano maior do que possui no Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até 2027, no caso com o Galo iria até 2028. De acordo com a Rádio Tatiaia,
A negociação é complexa, mas não descartada, visto que o atleta é ídolo do clube carioca e possui contrato em vigor até 2027, né? Bom, agora vamos entrar aqui no assunto Danilo, que no apagar das luzes escolheu o Flamengo e trabalha a rescisão de contrato com a Juventus. Ou seja, uma rescisão de contrato amigável e ele veria de graça, entre aspas, porque o Flamengo teria que pagar as luvas ao jogador. Bom, o zagueiro decidiu voltar ao Brasil para defender o time carioca. E foi um pedido também da esposa dele, que bateu muito na tecla querendo voltar para o Brasil. Isso também contribuiu. Aqui, ó, Danilo escolheu o Flamengo. O zagueiro de 33 anos decidiu voltar ao futebol brasileiro para defender o time rubro-negro. O staff do atleta trabalha junto à Juventus para a rescisão de contrato, o que deve acontecer nos próximos dias. Danilo tinha oferta do Nápoles e do Santos, além de contato de outros clubes no futebol europeu, mas ficou balançado com a procura do rubro-negro. E o técnico Felipe Luiz e Alexandre, amigo de longa data dos jogadores, tiveram um papel importante nas conversas. Com a saída de Davi Luiz, que acertou aí com Fortaleza, e Fabrício Bruno, que acertou com o Cruzeiro, o Flamengo foi ao mercado em busca de zagueiro e viu em Danilo uma oportunidade de mercado. O jogador estava fora dos planos do técnico Thiago Motta, que decidiu abrir mão do atleta ainda nesta janela de transferência. Danilo já teve namoro com o Flamengo em outros momentos, ficou balançado com a oportunidade de defender o time carioca. José Boto procurou o staff do jogador, como antecipou o Goal e deixou claro que deseja contar com o capitão da seleção brasileira. Staff de Danilo discute com a Juventus rescisão de contrato, o que deve acontecer nos próximos dias. Bom, seja bem-vindo, Danilo, e ótima escolha. Flamengo é um time mundialmente conhecido, um time que é o mais querido do Brasil e do mundo. Amo muito. Vamos lá, mudando aqui de assunto. Subiram a proposta. CSKA Moscou aumentou a proposta para comprar o meia atacante Lohan. Os valores são de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões e 300 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo é dono de 70% dos direitos de Lohan e está conversando para a divisão dos valores com Madureira, que possui aí os outros 30%. Mas já foi aceita a proposta dos russos e o empresário mantém conversa entre os clubes. Lohan, obviamente, já aceitou a proposta do Flamengo e por isso os empresários mantêm conversa entre os clubes. Informações do jornalista Vene Casagrande. Bom, uma outra informação que eu trago para vocês com relação a Lohan e CSKA. Anteriormente, havia sido dito por Vene Casagrande que o Flamengo tinha aceito a proposta, né, que é um desejo do Lohan se transferir. Mas o Flamengo recusou a nova proposta do CSKA e define o valor para vender Lohan. O Flamengo rejeitou os 8 milhões de euros, 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atacante de 18 anos e fez uma contraproposta, 10 milhões de euros, ou seja, 62 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Como eu falei, o Flamengo detém 70%, enquanto Madureira detém 30% dos direitos econômicos do atleta. Bom, Davi Luiz, né, nosso grande ídolo, super carismático, um atleta que sempre ajudou os jovens da base, chegou nessa madrugada lá, né, em Fortaleza e foi recebido no aeroporto por muitos torcedores. Apesar de toda a repercussão imediata, Davi Luiz foi taxativo e chega para querer ganhar títulos com Fortaleza. Ele disse que tem a mentalidade vencedora. Felicidade para você aí no Fortaleza, você merece toda a sorte de bênção, não contra o Flamengo, né? Bom, mudando aqui de assunto, hoje, às 15 horas, terá coletiva de imprensa de apresentação de Juninho no CT Ninho do Urubu. Fiquem ligados que vai passar na Flá TV. Bom, mudando aqui de assunto, reforço para o Carioca. Cleiton, que foi desfalque no jogo contra o Nova Iguaçu pelo Carioca devido à viagem aos Estados Unidos para o amistoso contra o São Paulo, está à disposição para reforçar o Flamengo contra o Bangu na quarta-feira, mais conhecido como amanhã. O zagueiro jogou todo o segundo tempo na partida contra o São Paulo no último domingo. Logo após o jogo, retornou ao Brasil e de lá seguiu diretamente para São Luís, no Maranhão, onde se juntou ao elenco comandado pelo técnico Kleber dos Santos. O zagueiro Cleiton foi muito criticado aí, né, no time alternativo do Flamengo. Jogando ao lado de Pablo, como é que o jogador consegue render? Sobrecarregado. Já no time principal do Flamengo, jogou muito bem.
Então o problema está no time alternativo do Flamengo e quem está comandando, porque a postura dele foi completamente diferente jogando com os profissionais. Bom, seguindo aqui, 8º melhor clube do mundo. O Flamengo foi eleito o 8º melhor clube do mundo segundo o ranking da IFFHS de janeiro de 2025. De brasileiros, além do Flamengo, apenas Botafogo se aparece na lista dos 10 melhores na 5ª colocação, a classificação do recorte do ano de 2024. Vou trazer o top 10 para vocês. Primeiro, o Real Madrid da Espanha. Segundo, o Bayer Leverkusen da Alemanha. Terceiro, o Atalanta da Itália. Quarto, Liverpool da Inglaterra. Quinto, Botafogo. O sexto, Manchester City da Inglaterra. O sétimo, Barcelona da Espanha. Oitavo, Flamengo. Nono, o Atlético de Madrid da Espanha. E o 10º, o Borussia Dortmund da Alemanha. Esse daí é o top 10 da FIFA. Bom, mudando aqui de assunto, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, expressou sua visão sobre a gestão de elencos grandes, afirmando que, abre aspas, o trabalho nunca é bom com elencos grandes, fecha aspas, e que o ideal seria trabalhar com cerca de 24 a 25 jogadores. Gente, o calendário do futebol brasileiro é muito longo. Jogadores se lesionam a todo momento, tem convocações para suas respectivas seleções. E trabalhar com um elenco enxuto, bom, ele é diretor técnico, ele tem uma outra visão. Estou falando visão de futebol europeu. Estou falando aqui no futebol brasileiro. Que todos que vêm da Europa para cá reclamam do calendário. Menos Felipe Luiz, que jogou na Europa e falou que quanto mais jogos, melhor. Bom, ele continua aqui. O português também destacou a importância de ter o time sub-20 próximo do profissional, para que atletas dessa categoria possam ser integrados ao elenco principal quando necessário. Bom, esse time sub-20 do Flamengo aí, poucos ali se aproveitam para usar no time principal, pelo que nós temos visto no Campeonato Carioca. Como eu falei, pode ser problema no comando do time, porque esse time foi campeão mundial com Felipe Luiz em agosto. O time sub-17 foi campeão em cima do Vasco dentro de São Januário com Felipe Luiz, mas com o técnico Kleber dos Santos não está dando liga. Vamos ver se no próximo jogo, amanhã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, esse time consiga desempenhar um bom futebol e pelo menos consiga a sua primeira vitória, porque do jeito que está complicado. Lembrando, o elenco principal do Flamengo teve folga ontem, após terem chegado dos Estados Unidos, se reapresentam na tarde dessa terça-feira no CT Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos para sua estreia na 5ª rodada do Brasileirão, lá em Brasília. Na parte da tarde trarei mais informações sobre esse jogo, o Flamengo lá em Brasília, sobre ingressos, valores, tudo direitinho para vocês. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma palavra de meditação na manhã dessa terça-feira. Salmos 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.